Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar hoje com você mais uma homilia do Padre Leomar Montanha, da Arquidiocese de Maringá. Liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum. Humanizar é também evangelizar. Na liturgia deste domingo, 15º do Tempo Comum, veremos na primeira leitura, Deuteronômio 30, de 10 a 14, que Moisés convida o povo a aderir aos mandamentos. Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos. A questão que se coloca hoje é: ouvir? Onde? E Moisés acrescenta: converte-te para o Senhor com todo o teu ser, coração, alma, inteligência. Isto é, acolha o dom da vida eterna, pois a lei de Deus não é para criar complexo de culpa, mas para promover a vida plena. A palavra e a lei estão ao nosso alcance e nos indicam o que podemos fazer, correspondem aos anseios mais profundos da pessoa humana. Na segunda leitura, Colossenses 1, de 15 a 20, o apóstolo Paulo apresenta Cristo como o centro de toda a criação, como imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criatura. Paulo nos diz que o mundo não está reconciliado com Deus se existir indiferença e sofrimento, que os cristãos devem afirmar a fé em Deus, não em seres intermediários. Devem conhecer Cristo para imitá-lo na vivência do amor, pois a solidariedade revela Deus. A vivência do amor é sinal de que o reino chegou. Questões pertinentes a este texto. Podemos deixar para fazer o bem outro dia? Quando pudermos? Quando tivermos mais dinheiro? Quando tivermos mais tempo? No Evangelho, Lucas 10, 25 a 37, vemos que Jesus nos adverte que amar teoricamente não cria dificuldades. Os levitas e fariseus eram funcionários do sagrado, técnicos de salvação, mas esqueciam do principal. Eram donos do esquecimento. Os sacerdotes do templo podiam se lembrar de algumas coisas, mas se esqueceram de muitas outras. Jesus reagiu contra esquecimentos típicos por parte dos detentores do poder religioso. Os silêncios em torno da mulher, do samaritano, do centurião, da prostituta, do estrangeiro, do publicano, dos pobres e marginalizados. Jesus declarou em alta voz que eles existem, que estão por aí e que vivemos no meio deles. Os esquecidos na memória social manipulada pelo templo foram os lembrados por Jesus. Estas lembranças são lidas e rememoradas pelos apóstolos nos serviços dominicais das comunidades e recebem o nome de evangelhos. Cristo vem recuperar o projeto de Deus e nós, em nossos trabalhos, visamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nos evangelhos, é da prática de Jesus e de suas atitudes que decorrem os critérios éticos para a ação do cristão. Jesus fez opção clara pelos excluídos do sistema, as mulheres, os estrangeiros, as prostitutas e etc. Combater abertamente os males que estragam a vida humana, fome, doença, opressão e ignorância. Enfrenta os detentores do poder político, chama Herodes de raposa e contesta a arrogância de Pilatos. Propõe uma nova ordem, caracterizada por uma nova visão das coisas que revoluciona o sistema vigente. Apresenta uma nova concepção de poder. A lei a serviço do homem, desacraliza o poder político. Enfim, mostra que as relações dos homens entre si, do homem com o trabalho e com o mundo, devem ser de igualdade, em que o bem comum e a dignidade da pessoa humana estejam em primeiro plano. Para ser coerente com a mensagem profética e libertadora do Evangelho, a Igreja não pode deixar de denunciar situações e estruturas iníquas,
colocar-se prioritariamente ao lado dos pobres e oprimidos e participar, dentro de suas condições específicas, da construção de uma nova sociedade. O samaritano era um estrangeiro, considerado herege, impuro, marginalizado, mas foi capaz de gestos divinos, teve misericórdia. Ele sentia na pele o sofrimento, mas foi capaz de atitudes, encontrou Deus no irmão, não só nos ritos, no culto, no templo. Hoje, quem são os nossos próximos? São todas as pessoas que necessitam de alguma forma de ajuda e que nós, por causa de Deus e pela fé, os amamos. Como ajudar? Pode ser individualmente, mas também pelas instituições, pelas pastorais, pelas políticas públicas, pelos projetos de governo que visam a cidadania, a justiça e ao bem comum. Quando empregamos os meios corretos e necessários, irá acontecer o milagre. Portanto, o maior milagre que podemos realizar é mudar a nossa própria realidade. Amartya Sen, economista indiano, professor da Universidade Harvard, recebeu em 1998 o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre a economia do bem-estar social. Em sua obra, O Desenvolvimento como Liberdade, diz: hoje é difícil pensar que uma benevolência divina zele sobre o mundo onde há tanta miséria, guerras e sofrimentos. O decisivamente importante é que, com Deus ou sem Ele, cabe a nós mudar o mundo. Nossos males não resultam de descuidos ou cochilos divinos. São provocados por nós, pelo mau uso da liberdade. Se os provocamos, somos também capazes de corrigi-los. Para Sen, economista indiano, a qualidade de nossas vidas não deve ser medida pela nossa riqueza, mas pela nossa liberdade. Para ele, a pobreza não é, em primeiro lugar, só baixo nível de renda, mas baixo nível de existência pessoal, de energias corporais e espirituais, de liberdade e de autoestima. Neste sentido, a meta do progresso econômico e técnico-científico é o aperfeiçoamento do ser humano. A finalidade é esta: o progresso, a produção de riquezas, os avanços científicos são instrumentos para alcançar os fins humanos, o desenvolvimento das pessoas. A utilidade da riqueza está nas coisas que nos ajudam a construir o bem-estar do homem: habitação, saúde, cultura, qualidade de vida. A riqueza é um instrumento para realizar a finalidade da sociedade, que é a construção do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Amartya Sen foi um dos que batalharam para introduzir, nos levantamentos do crescimento econômico, o IDH hoje aplicado no mundo inteiro. A ética e a política consistem em construir o IDH. É neste contexto que podemos entender por que a Igreja sempre nos ensina que a política é a melhor forma de viver a caridade, como nos diz o Papa Francisco na encíclica Evangelii Gaudium. A política tão denegrida é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também das macro-relações como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Lembremos-nos que ser cidadão fiel é uma virtude e a participação na vida política é uma obrigação moral. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Até o nosso próximo encontro.